Glória a Deus, querido. Perdão a minha voz aí, mas graças a Deus é só a voz, né? Tem tanta gente essa semana aí lutando com a dengue e tantas outras coisas, né? Eu já peguei a Covid depois, assim, o Covid foi bem tranquilo comparado com a dengue. Eu sei que tem muitos irmãos ainda em recuperação, né? Então passe o repelente, faça aí o que você tem que fazer, né? E cuide aí do seu corpo, porque é importante também. Queria que você abrisse sua Bíblia, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, verso 12. Eu quero trazer uma série, mas é uma minissérie em 2 mensagens a respeito de nomes. E o primeiro ali é um negócio estranho, né? Não sei se é uma letra, se é um símbolo, o que é, mas queria desmistificar algumas coisas contigo hoje a respeito do nome de Deus. O que isso tem a ver com a minha vida hoje? O que isso teve a ver no passado? Por que Deus tem um nome próprio? A gente vê tantas pessoas falando, né? Como é que não, o nome de Deus é Jeová. E aí tem algumas pessoas que falam que se você não falar Jeová na hora que você está orando lá, não vale, Deus não está atendendo. Outros acham que é Javé, outros é Iavé, não, não é Yeshua. A respeito, não existem alternativas, não existem outras opções, não existe outro caminho que você possa seguir, outra religião que você possa seguir, outra ideia, outro pensamento, porque ele diz assim, não há salvação em nenhum outro, não existe boas obras, não existem outros deuses, não existem qualquer coisa que você imagine que alguém possa dizer assim, não, mas eu faço isso, eu mereço o céu, ou não, eu sirvo desse jeito aqui, eu mereço o céu. Ele diz assim, não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu é onde nós estamos, não existe nenhum outro nome na história, ou desde então aqui, dado entre os homens, pela qual importa que nós sejamos salvos. Está claro isso para você, querido? Essa é a declaração principal, e baseado nisso aqui que nós vamos voltar lá no Antigo Testamento para ver as outras coisas. Se eu perguntasse para você hoje, qual o significado do teu nome? Você saberia dizer? Talvez se você está mais tempo na igreja, o pessoal aqui te ensina, né? Você ter significado das coisas. Se você teve filhos ou engravidou, depois que você conheceu Jesus, você já se preocupa mais, né? Ver qual é o significado do nome do meu filho. Deixa eu abrir aqui, deixa eu ver, Sofonias. Sofonias é um nome legal para eu dar para o meu filho, enfim. Você vai procurar um nome bíblico, uma ideia, né? Não vou querer pôr Judas, ou sei lá.
mas o fato é que hoje na nossa cultura nós não buscamos mais um significado puro para os nomes. A maior parte dos nossos nomes eles são escolhidos foneticamente, porque soa bem, enfim. Poucas pessoas ainda têm a cultura, o costume de dar o nome para o filho debaixo de um significado. E nós perdemos isso na nossa cultura e isso é uma pena. Às vezes, apenas às vezes a escolha do nome, ela reflete uma situação. Geralmente quem chama Vitória ou Vitório, no momento do parto passou uma situação, ou os pais estavam vivendo um momento difícil, ou não conseguiam ter filhos, enfim, aí quando vem aquela criança traz a lembrança, ou ela faz uma declaração diante da família, de tudo aquilo que houve, enfim, cada momento que aquela criança ouviu o nome dela, aí pergunta, mãe, por que o meu nome é isso? Aquilo vai trazer uma lembrança de unidade na família, vai trazer uma lembrança que Deus é presente, vai lembrar um milagre, enfim, tantas coisas. Meu nome, por exemplo, meu nome é debaixo de muita oração, de muita graça, né? Tinha um programa lá nos anos 70, cadê meu pai, tá aqui, né? Chamado Perdido no Espaço, agora relançaram na Netflix, e meu nome era para ser Will Robinson, você veja, né? Graças a Deus a minha mãe interviu ali, e ficou só Robson, que nem era o Robinson lá no coisa, né? Mas, enfim... Foi um nome ali que eles acharam na época, legal, mas graças a Deus também tem um significado bastante significativo, né? Rob vem de Robert, que vem de glória brilhante, a glória incandescente, Son vem de filho, filho da glória brilhante, enfim, é isso que eu entendo agora, né? Que é o meu significado, sou filho da glória, enfim, você traz para você. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a gente consegue, né? Tem pessoas aí tentando mudar nomes, enfim, mas na Bíblia, gente, é importante os nomes. Na Bíblia os nomes têm um significado muito grande. Quando nós vamos ver a respeito de nomes, nós vamos entrar dentro desse principal nome aqui, nós vemos que Deus plantou na cultura algo muito precioso, algo muito importante, a ponto de, às vezes o lugar em que acontecia um negócio importante, eles davam um nome. Era costume, aconteceu ontem até, estava passando lá o resumo da semana do rei Davi, lá estava assistindo, né? E depois da batalha que eles tiveram lá com os filisteus em determinado lugar, Davi fala assim, olha, daí estavam vários deuses, né? O Baal caído lá, ele fala assim, esse lugar vai se chamar Baal Gerazim, porque aqui assim aconteceu. Uma passagem talvez mais famosa, quando Jacó, vou entrar nesse texto lá na frente, quando Jacó ele tem um dos momentos mais significativos dele com Deus, o encontro mais profundo, transformador dele com Deus, ele pega aquele lugar, ele fala assim, esse lugar aqui vai se chamar Peniel, né? Enfim, vários lugares da Bíblia onde aconteceram algumas coisas, eles davam nomes para aquilo. Por quê? Porque o nome traz um significado, o nome traz uma lembrança, só que o nome limita determinadas coisas. Por que é importante você entender isso? Porque os nomes, ou caso aquilo que nós estamos lendo aqui na palavra de Deus, eles mostram atributos de Deus. Os nomes, eles revelam parte do caráter de Deus. Se nós entendermos isso, nós vamos compreender melhor quem é o nosso Deus. Se eu entender melhor algumas referências a respeito do nome de Deus, eu vou entender melhor como Deus é. Eu vou entender melhor o que Deus é capaz de fazer, e eu vou lembrar a mim mesmo qual é o tipo de Deus que eu estou servindo. Agora existem vários estudos a respeito de muitas coisas, não vou trazer assim, essa parte mais maçante para você, mas resumindo, por exemplo, duas letrinhas, El, você vai ver esse El no final de muitos nomes. El, no próprio hebraico aqui, é uma referência a um Deus genérico. Então várias coisas que chamam de El no final, poderia ser a Deus o nosso Deus, como poderia ser a outro Deus. Os nomes hoje que tem esse El no final, geralmente eles trazem no seu significado alguma coisa a respeito de Deus. Por exemplo, Daniel, juiz de Deus. Samuel, Deus ouve. Rafael, Deus cura. Enfim, vários nomes que trazem esse significado, mas nem sempre você vai encontrar isso na Bíblia se referindo a Deus, o nosso Pai, como nós colocaríamos Deus com D maiúsculo. Às vezes vai estar lá um Deus minúsculo, e é esse El. Aqui é onde alguns youtubers, alguns blogueirinhos, eles querem misturar e dizer que Deus não é bem assim, enfim, eles querem confundir. Teve uma polêmicazinha alguns anos atrás a respeito de um termo grego claramente estudado, revisto por por centenas de eruditos, doutores em gramática grega, que era o Malacói lá, com o Felipe Neto e o... Como é o nome dele lá? O deputado
Márcio Feliciano. Né? Enfim, foi uma polêmica, porque isso aqui quer dizer devassidão, meu Deus do céu, né? São eruditos, estudiosos de gramática, agora você lê um livrinho nesse final de semana, descobriu um novo termo, enfim, querido, é que essa palavra seja para você vida, que ela seja para você segurança, que ela seja para você mais um marco a respeito do Deus que você serve, que você não ouça qualquer pessoa aí por fora e já comece a colocar dúvidas no teu coração a respeito de quem Deus é, a respeito da versão que está aqui diante de nós, que é assim, extremamente fiel aos escritos originais. O fato é que Deus recebeu títulos em diversas situações, alguns deles que nós cantamos e vamos cantar hoje também, mas você já ouviu falar, mas não sabia o que significava. Por exemplo, Elohim, ou melhor, deixa eu começar pelo outro, Adonai, né? O que é Adonai? Você vai ver esse Adonai em vários lugares, às vezes plantado num carro. Adonai, uma das passagens mais significativas para os judeus, quem está assistindo aquela série do The Chosen lá, eles enfatizam muito, que é o Shema, né? Deuteronômio 6,4 é a máxima judaica, onde eles repetem, eles recitam, as crianças aprendem desde cedo, Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai errado, aí eles vão falando e repetindo esses trechos de Deuteronômio, que Adonai significa o Deus mestre, o Deus como Senhor, o Deus como nosso dono, o Deus a quem nós devemos submissão, o Deus a quem nós devemos rendição e honra. Então, quando nós falamos Adonai, na palavra de Deus, ou aqui em português, a maior parte das vezes está escrito só assim, ó, Senhor. E por que é importante você entender isso? Porque Deus está enfatizando uma parte do seu caráter, ao Ele revelar aqui, através dessa língua que é muito mais rica que a nossa, que olha, eu sou um Senhor, mas não sou só um Senhor no sentido de respeito, o Senhor pode entrar. Eu sou um Senhor no sentido de propriedade. Eu sou um Senhor no sentido de mestre. Eu sou um Senhor no sentido de cuidado. Então, quando nós olhamos para Deus e vemos aqui, principalmente em Deuteronômio, quando eles recitam, falam, olha, o nosso Senhor, o nosso dono, isso é usado para expressar a autoridade de Deus. Deus tem autoridade sobre a minha vida. Quando eu entendo que o Senhor, no caso, é o Adonai, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, eu passo debaixo do crivo dele. Esse é o meu Adonai. Adonai merece a minha devoção. Adonai merece a minha submissão, e reconhecer que Ele é o meu Senhor, como senhorio mesmo de Deus. O que isso traz para mim? Eu consigo agora viver de acordo com os mandamentos dEle, porque senão eu vou ficar achando que esse Senhor é o meu servo de vez em quando. Esse Senhor pode ser pressionado, está aqui Senhor o meu dízimo, está aqui Senhor a minha oração, está aqui Senhor o meu jejum, agora tu és obrigado a me servir. Você entende que quando você sabe quem é Adonai, esse tipo de questionamentos, ele não passa no teu coração, porque é claro para você, querido. Um outro nome que Deus é muito conhecido, é esse que eu recém citei, que é o Elohim. Elohim, né? Tem até uma música antiga, que é das mais antigas, né? Elohim é Deus, Elohim é Jeová, Elohim é Jesus e tudo mais. Você vai encontrar isso aí já no Gênesis, capítulo 2. Para nós foi traduzido apenas como Senhor Deus, né? Capítulo 2, verso 4 diz assim, ó, essa é a história dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Está falando da criação aqui. Quando o Senhor Deus, se você for ler isso aqui no hebraico, vai estar escrito assim, Elohim. Você entende que poderia ser Adonai, mas ele não está querendo se referir a Deus como mestre. Agora, o que significa Elohim? É poderoso criador. Quando você fala Elohim, você está querendo destacar um atributo que Deus cria coisas onde não existem coisas. Então é diferente de quando eu estou orando, quando eu estou me referindo a Deus como Adonai, meu Senhor, eu estou curvado diante dEle, eu estou clamando diante dEle, entendendo que eu sou submisso a Ele. Agora, quando eu estou passando uma dificuldade tremenda, e eu lembro que Ele, além de meu Adonai, Ele é meu Elohim, significa que Ele pode criar coisas de onde não existem. Você entende qual é a ênfase que Deus quer dar? Que para nós fica sempre Senhor, Senhor, que é o português, é isso aí, acabou, né? Agora, quando você entende a riqueza daquilo que Deus colocou a respeito do nome, nós vamos chegar naquele outro lá, você começa a entender que, por que Deus faz isso? Porque Ele quer te mostrar que Ele pode várias coisas, você não consegue delimitar Ele simplesmente, foneticamente Deus é bom. Deus é uma palavra legal, então vamos colocar Deus. Deus tem um significado bem bacana, que é criador, então vamos colocar esse nome dele. Não, ainda não consigo, porque ele não é só o meu Senhor no sentido de mestre, e ele também não é só o meu Senhor no sentido de criador. E ao eu contemplar esse Elohim, eu sou levado a admirar tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele cria. E quando eu estou passando uma dificuldade tremenda, eu entendo que Elohim é Deus. Elohim pode criar aquilo que não existe. Um outro nome que você também já ouviu falar muitas vezes é o El Shaddai.
né? Lembra do El Shaddai? Também tem músicas antigas aí. O mesmo Gênesis 17:1. Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou na original está escrito assim, o El Shaddai. Eu sou o El Shaddai, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Sabe o que significa o El Shaddai? O Deus, lembra do El? Todo-Poderoso. Quando Abraão tem 99 anos de idade, lembra o que ele está esperando? Uma promessa. Lembra, nós vimos na semana passada, eu trouxe todo um contexto de Abraão para você aqui, e Abraão está lá naquela angústia, Abraão está ali, agora vai, não vai. O que Deus lembra a ele? Ei, eu sou o Todo-Poderoso. Você tem 99 anos de idade, você ainda não chegou onde você queria, né? O filho que era para você ter, que eu falei que você ia ter com a tua esposa, estéril, não com essa daí que você tentou, né, fazer do teu próprio jeito. Ei, eu sou o El Shaddai, eu sou o Todo-Poderoso. O que isso muda na tua vida, querido? Que ao você se aproximar do Todo-Poderoso ou do El Shaddai, você sabe que não importa o que você esteja vivendo, você encontra segurança. Não importa o que você esteja vivendo, você encontra conforto. Não importa o que você esteja vivendo, você sabe assim, não, o El Shaddai pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Então, você entende que quando você se prostra, quando você se rende, quando você reconhece, Ele é o teu Adonai. Né? Quando você está ali, às vezes precisa de um milagre, que não existe nada ao teu redor, você entende que Ele é o teu Elohim. E agora, dependendo da situação que você está vivendo, Senhor, não consigo mais, não tenho mais força, então eu vou para quem? Eu vou para o El Shaddai, que é o Todo-Poderoso. E em vários lugares aqui no Velho Testamento vão se referindo a Deus em algum momento. Mas tem uma parte ali no próximo livro, que é o livro de Êxodo. Quando Moisés chega diante de Deus, na sarça ardente, ele faz uma pergunta: Senhor, tudo bem, vou ir lá para o Egito e tudo mais, mas eles vão perguntar para mim, quem é você? Qual é o teu nome? Deus não tinha nome. Lembra que eles se referiam a Ele como? É o Todo-Poderoso, é o Criador, é o Adonai, é o Senhor, enfim. O que eu vou dizer para eles, Senhor? O que eu vou dizer para eles? E aí lá em Êxodo, não vou pôr o texto ali para vocês, mas Êxodo 3:13 e 3:13 e 14, onde dá essa discussão ali. E Deus fala para ele assim, ó, o que é traduzido para nós assim: eu sou o que sou. Ou fale que o eu sou te enviou. Não faz muito sentido para nós. Como é que alguém tem o nome de eu sou? Como é que se escreve eu sou com 2 S? Como é que se escreve com C cedilha? É tudo junto, é separado? Como é que se escreve isso? Não tem uma tradução tão precisa assim. Por quê? Porque quando Moisés pede para Deus dizer qual é o teu nome, Senhor, é como se ele pedisse para Deus assim: Senhor, me delimita o que é que tu faz. Porque dentro da cultura que eu cresci, um nome de um Deus significa aquilo que ele faz. Né? É o Deus do sol, é o Deus da lua, é o Deus da colheita, é o Deus das águas, é o Deus de várias coisas. É um Deus limitado. O nome do Deus delimita onde ele atua. Agora, quando Moisés pede assim: Senhor, me fala aí qual que é o teu nome, Deus fala assim: não tem como você me limitar num nome. Se eu te der um nome próprio, eu não vou conseguir dizer quem eu sou de verdade. Porque eu sou o Adonai, eu sou o Elohim, eu sou o El Shaddai, eu sou tantas coisas. Isso traduzido para nós, é como se nós tentássemos explicar a Trindade. Como é que é a Trindade? Né? Às vezes a gente brinca com as crianças ou tenta explicar para elas: Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles são 3 pessoas distintas, mas ao mesmo tempo são um só, são Deus. Jesus fala: quem vê a mim, vê ao Pai. Né? Na hora do batismo de Jesus, a gente vê Jesus ali, Deus falando do céu, o Espírito Santo vindo como pomba. Deus é o sol, Jesus é a luz, o Espírito Santo é o calor. Enfim, são coisas que não conseguem dar uma ideia, mas não expressam completamente, porque não existe nada na terra que consiga chamar ou expressar a dimensão do Deus que você serve, do Deus que te ama. Você está entendendo isso, querido? Por que isso é importante? Porque agora, quando Deus fala essa próxima palavrinha, pode pôr lá agora, é um tetragrama, são 4 letrinhas. É importante você entender que no hebraico não existiam vogais, no hebraico antigo. Então, como é que você diz esse nome aí, se não tem vogais? Como é que eu expresso um nome que não tem vogais? E esse nome era o nome que não podia ser pronunciado. E os judeus, depois, dentro da sua tradição, eles, cada vez que aparecia o nome de Deus, esse eu sou, eles mudavam para Elohim, eles mudavam para Adonai, eles mudavam no sentido de referir-se a Deus, mas eles não pronunciavam esse nome. Não tinha vogal. Como é que você pronuncia? As derivações daquilo que nós entendemos mais tarde foram sendo acrescentadas. Aí você vai colocar aí algumas vogais, você vai encontrar aí Yavé.
Você vai encontrar Javé no português, você vai encontrar Yehowa, ou a derivação depois, Jeová, tudo vem desse tetragrama. Qual é o certo? Você não tem como saber qual é a pronúncia certa. Você tem como saber só qual é o caráter de quem você está servindo. Você entende que se eu começar a delimitar, não, eu tenho que orar, eu tenho que rezar, eu tenho que clamar agora só para Jeová. Você está falando desse nome impronunciável, que não tem vogal, que a gente tem que descobrir o que vai pôr. Ah, não, agora está errado. Não é Jeová, é o Yehowa, é o Javé. Querido, isso é o de menos. Você consegue entender como o homem consegue complicar as coisas dentro de uma religião e bitolar as pessoas aqui, as palavrinhas que você usar, se você não for batizado em nome de Yeshua, né, tem que ser batizado em nome disso ou daquilo. Meu amado, que ponto as pessoas estão e esqueceram que você precisa entender o atributo desse Deus, o caráter desse Deus. Não existe um nome que consiga delimitar aquilo que ele faz, aquilo que ele pode fazer. Esse Yahvé ou Yehowa, enfim, qualquer nome que você queira associar dentro desse parâmetro ali, ele significa que, eu sou o que sou, eu sou o que serei, eu sou aquilo que eu era. Lembra de João, como ele abre o evangelho dele? Aquele que estava no princípio com Deus, aquele que quando todas as coisas foram criadas, ele já estava lá, e depois ele vai chamar que ele é o Logos, é o Verbo, vou falar sobre isso semana que vem. Mas a ideia aqui é que quando Deus se revela a Moisés, ele dá uma palavra ele dá meio que uma charadinha para nós, para dizer assim, como se fosse uma brincadeira, né? Vou deixar vocês aí pelos próximos milênios, tentando discutir aonde vocês querem delimitar o meu nome, porque eu sou indelimitável. É mais ou menos isso que Deus está querendo dizer. Então nós entendemos que quando a Bíblia traduz, e muito bem traduzido ali para nós hoje em português, como eu sou, significa que Deus pode ser qualquer coisa que você precise que Ele seja. Você entende que Ele não é só o Deus da cura, Ele não é um Deus limitado a fazer determinadas coisas. A abrangência desse nome impede a gente de limitar a Deus, é isso que eu quero que você grave. A abrangência desse nome impede você de limitar a Deus. Eu só posso orar assim, então é só assim que Deus vai me responder. Significa que eu sou o que serei, significa que Ele é eterno. Dizer que eu sou simplesmente é dizer que Ele é imutável, Ele não muda. A nossa cultura muda, às vezes os nossos valores mudam, mas Deus é imutável, Ele é o que é, Deus é o que será, enfim, Deus não muda, Ele sempre é. Amém? Agora você vai achar alguns títulos associados a Jeová, ou Yahvé, que é a mesma derivação desse tetragrama aí. Você vai achar assim, Jeová Jiré. Quantos já ouviram essa expressão aí? Né? Jeová Jiré. Gênesis 22:14 traz essa expressão, que é aquele tetragrama, o impronunciável, que significa provisão. Deus proverá. Quando eu falo assim, não, Jeová Jiré, você está querendo dizer o quê? Que o Deus, aquele eu sou, pode trazer o sustento na hora que as coisas estão erradas. É Ele que me sustenta, é Ele que abre as portas do emprego para mim, é Ele que traz a vida onde não tem vida, enfim, Ele é aquele que me provê. Não está errado você falar isso. Eu falei aqui do nome Rafael, que é a derivação de Jeová Rafa. O que significa? Deus cura. E quando eu estou falando Deus, é toda aquela abrangência que nós vimos. Ele cura, mas Ele não cura só fisicamente. As pessoas limitam Deus, não, Jeová Rafa pode te curar fisicamente. Aqui esse Rafa significa cura física, significa cura de pecados e cura emocional. Ou seja, Ele cura todas as coisas, você não consegue delimitar Ele. Você pode falar, você já ouviu isso aqui também, Jeová Nissi. Esse aqui já é os mais antigão, né? Houve uma batalha contra os amalequitas, e aí Moisés, depois tudo mais, eles usam essa expressão aqui, Jeová é a minha bandeira, no sentido assim de que Ele é a minha vitória no meio, quando eu estou na tribulação, quando eu estou debaixo da luta. Então eu posso me referir também àquele que me traz a vitória como Jeová Nissi. E o último aqui, dentro dessa expressão, que você já ouviu em algum lugar também, Shalom, Jeová Shalom, ou seja, Ele é a minha paz. Mas não é a minha paz quando tudo está certo, Ele é a paz que excede todo entendimento. Por que é legal você saber essas coisas? Porque cada nome desse aqui revela um atributo de Deus, revela um pedacinho da face do nosso Deus. Ele escolheu se revelar através de várias coisas e deixar essas expressões serem usadas para que você entenda, querido, que quando você precisa de paz, Ele é Jeová Shalom. Quando você precisa de cura, Ele é Jeová Rafa. Quando você precisa de sustento de fato, Ele é o teu Jeová Jiré. E ao mesmo tempo Ele é o teu Adonai, ao mesmo tempo Ele é o teu Elohim, o teu Deus Criador, ao mesmo tempo Ele é Yehowa, Ele é Yahvé, Ele é Jeová, enfim, você entende por que Deus escolhe fazer tantas coisas aqui, querido? Você sabe?
a importância de um nome. Agora, deixa eu trazer para a parte prática aqui nesses minutos. Abraão gerou Isaac, que depois gerou Jacó, são os filhos da promessa. Jacó, depois de ter passado lá 14 anos lá com seu tio, traz as suas esposas, sua família, de volta para a terra prometida, e tinha um irmão gêmeo que ele enganou para poder, roubou a primogenitura e tudo mais, você conhece a história. E agora na volta ele está com medo de encontrar o irmão dele. Ele está com medo que o irmão dele venha e mate toda a família dele e pegue todas as coisas dele. Então o que ele faz? Ele faz uma estratégia, manda a família dele para um lado, eles cruzam o rio e ele está sozinho à noite. Jacó, o nome Jacó significa o suplantador ou enganador, entre tantas outras coisas aqui. E está lá em Gênesis capítulo 32, seu irmão querendo matá-lo. Eu tenho uma situação para resolver, não sei o que fazer, as pessoas estão contra mim, então o mundo se levanta contra mim, parece a gente de vez em quando, não é? Estamos ali, Deus falou com a gente, temos uma promessa, mas tem uma situação difícil de resolver. Como é que eu faço agora? E a Bíblia não diz de onde vem esse cara, simplesmente ele aparece. Em Gênesis 32, está lá com isso, Jacó ficou sozinho no acampamento, e vem um homem que lutou com ele até o amanhecer. Ninguém sabe de onde veio, né, onde foi, o que foi, mas o fato é que de repente, nessa narrativa que ele está sozinho, já despachou a família dele, vem um homem lutar com ele, e está ali, Jacó começa, não sei qual, se eles discutiram o que foi, mas o fato é que eles se tramaram, começaram a rolar e tal, e tudo mais, e assim, o embate foi tão grande, que lutou com ele até o amanhecer. Eu não sei se ele chegou às 4 horas, se fosse às 4 horas, pense, vamos supor que amanheça às 6 horas, não é fácil, já foi para a academia, você sabe, né? 15 minutos de sofrimento pense, talvez algumas horas, que fosse 30 minutos, que ele chegasse às 5 da manhã, né? Mas que fosse isso. O fato é que ele está esgotado, ele está lutando com essa pessoa que ele não sabe nem de onde veio, para onde foi, mas às vezes nós nos sentimos assim na caminhada, não é? Do nada, nós estamos lá lidando, temos as estratégias, vocês vão para cá, eu vou para cá, a gente se sente sozinho em determinado momento, e aí de repente parece que você está lutando até com Deus. Parece que você se esforça, você ora, Ele não responde, parece até que Deus te resiste em alguns momentos, e aí você vai, e aí vai depender, a tua bênção vai depender do quê? Do quão perseverante você é. O que diz a Bíblia? Aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Perseverança é um atributo, meu amado, que todo cristão tem que inserir no nome dele. Sabe, eu tive a graça de, quando eu fiz o Veredas Antigas, se você não fez, quando eu abri o curso, faça. Um dos cursos desse daí, o pessoal ora lá e traz tipo assim, um nome, um significado para nós. E o meu, eu já fiz, já posso dizer até décadas quase. Persevera em Deus. Sabe, aquilo para mim, naquele momento da minha vida, foi altamente significativo. Por quê? Porque eu não queria perseverar coisa nenhuma. Eu queria desistir, eu queria entregar os pontos. Entende? Então agora, quando nós colocamos assim, esse atributo no nosso nome, significa que quando a dificuldade vier, você lembra quem você é. Se o teu nome é só foneticamente, querido, se você não gosta do teu nome terreno, fique tranquilo, Deus tem um nome espiritual para você. Deus tem um nome que te lembra quem você é, aonde Ele quer te levar. Por quê? Não é só para você achar bonito esse nome e agora colocar na tua identidade um novo nome, mas é para lembrar você quem de fato você é. Para aquilo definir, para que um caráter, um atributo de Deus seja ressaltado em você. Você está entendendo isso? Amém ou não? Agora o fato é que Jacó começa a lutar, põe o outro versículo lá para mim. Ele começa a lutar, e quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação do quadril de Jacó e a deslocou. Isso aqui é uma linguagem mais light para dizer que ele deu uma chave de perna, deslocou, fez uma luxação no quadril dele. Sabe, nós entendemos depois ali que é um anjo e tudo mais, alguns se referem a Jesus, mas o fato é que Deus lutar com o homem não faz sentido. Deus está querendo ensinar alguma coisa para ele. Não faz sentido Deus gastar alguns minutos e horas lutando, debatendo com o homem, fisicamente ainda falando. Mas o fato é que chegou um momento em que, não sei se ele pegou por baixo, por cima, se ele só deu um peteleco ali no quadril dele, o fato é que tirou do lugar, e ali acabou a luta. É como se, chega. E aqui vem algo muito interessante, que às vezes Deus permite que nós venhamos a nos ferir antes de Ele iniciar um processo de cura em nós. Há uma luta e Deus permite que aquela luta aconteça. Às vezes, como eu falei, parece que nós estamos lutando com Deus, mas o fato é que você não pode desistir, você tem que perseverar. Em algum momento, dentro da perseverança, isso é estranho, mas é assim que Deus age. Em algum momento, dentro dessa perseverança, Deus permite que você se fira.
Por quê? Porque você vai parar de querer fazer as coisas do teu próprio jeito. Você vai parar de querer ficar insistindo com Deus, onde Deus fala assim, não precisa insistir, já deu, já provei, agora fica sossegado aí, não, mas eu quero. E às vezes Deus permite que nós venhamos a nos ferir, por quê? Quem tem o quadril ferido não caminha mais, fica estagnado, fica parado, e agora uma vez que está parado, Deus pode falar contigo. Você está entendendo isso, querido? Às vezes vai acontecer isso na nossa vida. Olha aqui o que vem no verso 25, 26. O anjo disse a Jacó, nós estamos falando sobre nome, não esqueça. Quando o homem viu que não poderia vencer, tocou na articulação e deslocou. Agora 26. O homem disse, deixe-me ir, pois está amanhecendo. Jacó, porém, respondeu, não o deixarei ir, enquanto não me abençoar. O que isso reflete? Eu estou precisando de algo ainda. Agora eu estou ferido. Mas eu ainda continuo insistindo, eu não estou mais insistindo agora na força do meu braço, eu não estou mais insistindo em fazer as coisas do jeito que eu quero, eu não estou mais insistindo em ficar trabalhando, em entender que é só isso que eu tenho que fazer e Deus não pode fazer mais nada. Não, querido, sempre falo, né? Trabalhe como se tudo dependesse de você, mas ore como se tudo dependesse de Deus, porque é assim que funciona. Mas chega um momento que você precisa entender que aí, há um momento para nós ficarmos em silêncio, há um momento para nós ficarmos parados, mas mesmo quando estamos parados, a sede no coração não pode ter diminuído. Jacó continua querendo, não quer que tu vás embora. Ele não sei se ele se agarrou no pé, no dedinho dele, onde é que foi, mas o fato é que ele continua expressando, eu preciso que tu me abençoes. Pode ser que amanhã eu morra, pode ser que meu irmão me mate, ou seja, todos nós em algum momento, querido, nós vamos estar numa situação assim, que às vezes parece que você está lutando com Deus, parece que Deus permitiu que você se feriu, mas não é momento para você ficar prostrado, não é momento para você desistir, não é momento para você virar as costas para a igreja, para os teus irmãos, que o melhor lugar que existe para você estar é na casa de Deus. As melhores pessoas, as melhores companhias que você pode ter é no meio dos teus irmãos, lá no pequeno grupo durante a semana, é se cercar de pessoas que tragam uma palavra de Deus para você, de amigos que te levem para mais perto de Deus, que façam você se sentir melhor, não simplesmente com elogios baratos, mas que te digam a verdade de Deus para você. Você entende isso? E agora, uma vez que o meu coração está certo, eu estou parado, eu já entendi que a minha força não adianta, mas eu continuo crendo em Deus, eu continuo clamando, Senhor, eu preciso que tu me abençoes. Olha a maneira com que Deus abençoa, é estranho, mas é o que vai acontecer aqui no próximo verso. Olha, o homem diz assim, qual é o teu nome? Qual é o sentido da conversa? Me abençoa, eu preciso de algo, né? Estamos aqui lutando há um tempão, e aí depois que acontece o machucado, a ferida, ele fala assim, qual é o teu nome? Meu amado, você acha que Deus não sabia o nome dele? Sabia ou não sabia? O que Deus está querendo fazer? Deus está querendo operar algo ali. Deus está querendo ensinar algo ali. Nós estamos falando a respeito de nome. Esse é o poder de um nome. Essa é a importância que Deus dá a um nome. E agora, aquele homem sabe, Jacó sabe o significado do nome dele. Ele sabe que não é bom. E aqui é o momento de confessar cura e pecado. Né? Quem confessa a tentação não confessa pecado. Tem várias frases que nos lembram de qual é a importância disso. Qual é a importância? Ele sabe, se eu sou Jacó mesmo, eu sou enganador, eu fiz um monte de coisa errada lá atrás, sabe, eu sou assim mesmo, meu caráter não é um caráter bom, eu não mereço a tua misericórdia, eu não mereço amor. Ele fala, eu sou Jacó. Você entende que eu e você precisamos confessar muitas coisas, meu amado? A cura não vai vir, sabe? Deus não vai te colocar de volta no prumo enquanto nós não nos arrependermos de determinados comportamentos, enquanto nós não vamos conseguir receber um novo nome de Deus, enquanto nós não estivermos nesse centro que se chama arrependimento, para depois vir a bênção. Esse é um princípio bíblico. O nome diz algo sobre o nosso caráter. O caráter de Jacó aqui ainda era um caráter enganador. Agora Deus quer fazer uma obra, e a grande pergunta é: qual é o teu nome? Se alguém viesse perguntar para você, dentro desses caráteres aqui, o que as pessoas diriam? Muitas pessoas que talvez você conheça, você daria o nome dele. Esse aqui, o nome dele é interesseiro, porque ele quer estar junto das pessoas que podem trazer algo para beneficiar ele. Ele fica postando fotinhos no Instagram e posts, sabe, você é maravilhoso, como você é isso, como você é aquilo, do lado dessa pessoa, só porque há um interesse, porque eu quero me associar a essa pessoa, eu quero pegar a fama dessa pessoa, eu quero o dinheiro dessa pessoa, enfim, tantas pessoas que poderíamos olhar para elas e dizer assim: o nome é interesseiro, que nós temos que olhar, que nós não podemos estar inclusos nisso aqui, meu amado, porque esse é o nome verdadeiro dessa pessoa, você conhece. Outras pessoas poderiam ter um nome assim: esse aqui, o nome dele, o nome dela é ingrato. Por quê? Porque recebe várias coisas, ele quer que todo mundo ajude, ele quer que as pessoas estejam do lado dele, ele quer que a família trabalhe em função dele, que ajude ele nos momentos de dificuldade, todo mundo tem que socorrer, porque que tipo de cristão ele é o primeiro a acusar. Que tipo de cristão você é, se faz isso ou não? Mas ele é um ingrato.
Quantos você conhece, quantos você já não conheceu? Pessoas que tiveram outras pessoas sobre elas, dando a vida por elas, orando por elas, clamando por elas, levaram elas a Jesus, né? Cuidaram das feridas, cuidaram dos machucados delas, trabalharam durante talvez muito tempo, abriram mão do seu próprio tempo para estar com elas, mas amanhã depois elas entendem assim, não é esse o lugar que eu tenho que ir, não, o fulano de lá é melhor do que você, ele não diz isso com palavras, mas é o gesto que ele faz, não, eu te honro, você me ajuda muito, mas não, agora eu tenho um novo tempo para mim e tudo mais, por quê? Porque gira sempre em torno de mim. E aí você vê que isso não é uma situação isolada, isso acontece várias vezes na vida da pessoa. Ela faz isso com esse casal, ela faz isso com aquele outro casal, ela faz isso com aquele outro casal, ela faz isso dentro do leito familiar dela, se aproxima dentro de interesses, suga aquelas pessoas, depois não, você foi bênção, mas agora tem outro momento. É ingratidão, isso não é honra, meu amado. Sabe, esse é o nome das pessoas, as pessoas carregam isso. Elas podem dizer, podem falar o que quiser, pode desbloquear o que quiser, pode pegar a chave que quiser, pode fazer o que quiser, mas continua sendo o nome delas, não tem a identidade sarada, porque não entendeu quem é Deus. Sabe, tem tantas coisas que nós podemos olhar aqui. Um outro nome que as pessoas podem receber, o sem palavra. Sabe, você já viu alguém, essa expressão, né? O que esse cara aqui diz não se escreve. O que essa mulher aí diz não se escreve. Por quê? Porque a gente sabe que ele fala mais do que ele promete, mais do que ele consegue cumprir. Isso não pode ser o nome do nosso nome como cristão, meu querido. Nós, em primeiro lugar, honramos a nossa palavra. Isso, honrar a nossa palavra, envolve honrar as nossas dívidas. Honrar a nossa palavra envolve dizer que nós vamos em tal lugar, nós vamos em tal lugar. Se nós não formos, nós ligamos, nós damos satisfação. Honrar a nossa palavra diz se comprometer com Deus, prometer coisas a Deus e honrar aquilo que nós prometemos. Ao invés de termos o nome, eu sou o sem palavra. Eu sou aquele que diz que vai fazer um monte de coisa, que vai acontecer, que posta um monte de coisas na internet, mas não faz. E existem muitos cristãos assim. Muitos cristãos assim, sabe, às vezes não sabem dizer não, e por não saber dizer não, muitas vezes eles se tornam sem palavras. Você está entendendo isso? Deixa eu ir para a parte melhor aqui, verso 28. O homem disse, seu nome não será mais Jacó. É isso que Deus quer fazer com você. Mas primeiro precisa acontecer tudo aquilo que eu acabei de falar, tem que ter confronto. Sabe, tem que ter um ferro na brasa ali, encostando no coração, mostrando, está muito interesseiro. Você está muito ingrato, sabe, você precisa honrar mais a tua palavra, tem certas coisas que você precisa mudar, não dá para ficar desse jeito, porque daí o homem fala assim, ele pergunta o nome, ele já sabe o nome, ele quer mudar o nome, Deus quer dar um novo sentido para nós, meu amado, não interessa aquilo que você fez, não interessa como foi o teu passado, mas interessa agora você estar diante do Todo-Poderoso, do Yahvé, de tudo isso, e Deus muda o nome dele, ele diz assim, seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você se chamará Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e venceu. Sabe o que Deus está falando? Você não é mais um enganador. Você agora é um príncipe de Deus. Eu estou transformando o teu destino. Ao mudar o nome, Deus muda a história. Porque a sequência fala assim que Jacó chamou aquele lugar de Peniel e disse, vi Deus face a face. No entanto, a minha vida foi poupada. Claro que a ideia aqui, face a face, é metaforicamente falando. Mas a ideia é que quando Deus muda o nosso nome, meu amado, Ele não vem mudar só foneticamente, Ele vem para mudar a nossa história. E nós sabemos que dessa descendência aqui surgiu o Messias. Para eu terminar, o nome é tão importante para Deus, que Ele não delegou o nome do Filho unigênito dEle para um mero humano escolher. Quando você vai ler o primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, o anjo aparece para José, para o pai, e fala para ele assim, a virgem dará à luz, e você vai dar um nome para esse menino, de Jesus. Você entende isso? Quando acontece a mesma coisa com Isabel, a prima de Maria, o nome desse menino não vai ser nome de parente não, vai ser João, e Zacarias é curado lá na frente. Deus dá muita importância para o nome. Eu não sei qual é o teu nome até hoje, você pode se colocar de pé, por favor.